Olá, pessoal. Vamos continuar aí a explicação de como criar um dashboard dentro do programa do Power BI. Essa é a segunda parte do vídeo, tá? Quem não viu a primeira parte, favor ver, porque é uma continuação. Na parte 1 eu dei uma geral sobre o programa do Power BI e mostrei como é que carrega uma base de dados e fiz uma limpeza inicial dentro dessa base de dados. Aí voltei ao Power BI para poder começar a fazer as análises, né? Então, lá dentro da sala de aula, em material de aula, né, você tem aí o slide teórico, que é onde tem a explicação, tá? Tem um vídeo aqui falando da parte 1, como eu já falei para vocês. A base de dados inicial, né? Base de dados para você carregar, só que ela está cru, né? Você tem que fazer a limpeza. E também disponibilizei um arquivo com vários exemplos de análise para a gente colocar no nosso dashboard, tá? Esse arquivo aqui tem 20 análises. Eu quero que você crie um dashboard com 6 análises no mínimo. Então, 6. Se quiser colocar mais, fica à vontade. Aqui, dentro deste arquivo, tá? Eu disponibilizei o tipo da análise, né? O porquê da análise, tá? E como fazer essa análise dentro do Power BI. Porém, fiz uma observação aqui, né? Eu não fiz todos os testes necessários, né? Não fiz todos os testes. Então, ou seja, eu não testei os 20, né? Eu só peguei as análises, peguei de um livro. Então, eu não cheguei a fazer as 20 para ver se as instruções estão corretas. Porque eu tenho notado, às vezes, você pega um livro, pega um site, o cara dá uma instrução, você vai tentar seguir, e não é exatamente daquele jeito, tá? Isso porque tem diferenças da versão em inglês, português, às vezes os nomes são diferentes, a posição é diferente. Então, assim, apesar, né, de eu não ter testado e não ter verificado os 20, né, não significa que não vale nada. São exemplos de análise onde ele está explicando o que é e como resolver. Agora, tem que adaptar, né? Vocês têm que ter a capacidade de ver, né? Tentar fazer o que está escrito lá. Se não der certo, o que eu posso alterar para resolver o problema? Porque às vezes é uma ordem diferente, é um nome que você procura e não acha, né? Então fique bem claro isso aí, tá? O que eu utilizei ali no meu slide, né? Então se você pegar o slide teórico, eu coloquei aqui, né, algumas análises, né? Por exemplo, a primeira análise que eu vou fazer aqui é mostrar a quantidade total de funcionários. É uma análise. Ele vai mostrar um número, não é gráfico, mas é um número, é uma análise, né? Então, eu quero um dashboard com no mínimo 6. Você pode usar aquele arquivo com 20, pegar 6, que você achar que é. Lógico, pega o mais fácil, o mais simples, o que deu certo, né? Ou inventar, usa IA aí, pô. Hoje você tem muitos recursos, muitas ferramentas que você pode estar usando para auxiliar você a criar, né? Então isso é muito válido, ok? Então, a primeira análise que eu estou mostrando aí, eu tentei listar, eu tentei dar uns print ali, né? Vou estar fazendo isso aqui junto com vocês na sala de aula e estou gravando esse vídeo, porque se porventura você for rever, né? Refazer em casa e tiver alguma dúvida, espero que o vídeo te ajude. Ok? Então, é interessante, né? Numa reunião de gerência de RH, mostrar quantos funcionários a empresa possui, né? Essa é a base de dados, recursos humanos, é uma base que tem informações sobre os funcionários, né? Uma base fictícia
inventada, obviamente, não é real, né? E a gente vai fazendo análise em cima dela. Então, vamos fazer essa análise aí. Como é que eu faço? Então, eu vou voltar lá no Power BI, tá aqui o meu Power BI, né? Quando você quiser mostrar número, valor, 1000, 500, 300, 222, número, você vai usar um objeto visual chamado cartão, tá? Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o cartão. Então, existem vários tipos de objetos visuais. Aqui, na sua grande maioria, é gráfico, tá? Tem tabela, entre outros aí. Aí é questão de testar, né? Correr atrás aí, ver quais são os outros, o que tem diferente, né? Nesse exemplo, é o cartão que eu vou usar. Então, como é que eu faço mesmo? Clico nele uma vez, olha lá, apareceu aqui do lado, né? Ele fica cinza, porque ele não está configurado, tá? Mas é um objeto que já está na minha área do dashboard. Eu posso arrastar para onde eu quiser. E quando você clica no seu objeto, voltando aqui na área de campos, você encontra, né, fica logo abaixo aos objetos, você encontra toda a parte de configuração daquele objeto. Isso muda, tá? Dependendo do objeto tem mais coisas, dependendo do objeto tem menos, né? Tem coisas aqui que a gente nem mexe. O Power BI, gente, é uma ferramenta imensa, né? Um monte de botão, um monte de funções, um monte de nome. E todo mês, né, a Microsoft lança uma atualização, então não vai achando que sempre vai ser assim, tá? Dependendo da versão que você está usando, às vezes é um nome a mais, um nome diferente, tá? No caso do cartão, é somente aqui que eu vou configurar, ó. Aqui eu vou colocar o que eu quero que apareça dentro daquele cartão. E o que eu faço? Eu escrevo? Não, você não vai escrever nada, é clicar e arrastar. Então, se eu vier aqui do lado direito, onde está escrito dados, eu vejo, né, eu vejo a minha tabela, né, que eu tinha dado nome de base underline dados, underline RH, e aqui eu tenho todas as colunas, né, que a minha base possui. Então, para fazer análise, você vai ver que colunas que existem e o que eu posso tirar de dentro dessa coluna. Obviamente, dependendo da análise, você vai olhar e não tem essa coluna. A gente vai ver uma análise aí que é para calcular a idade média dos funcionários, né? Então, se olhar aqui, né, eu não tenho, né, a tal da idade, na coluna idade eu não tenho. Aqui está aparecendo, gente, porque eu já criei, tá? Eu já criei, mas na base original não tem. Então, às vezes você não tem a devida coluna para achar aquilo que você deseja. Então, nesse caso, a gente vai ter que criar e eu vou mostrar como é que cria. Nesse caso, ele quer saber quantos funcionários existem na minha empresa, né? Então, que coluna aqui que eu posso estar usando para mostrar a quantidade de funcionários? Bom, cada coluna tem a sua função, né? Mas tem uma coluna aqui que é chamado ID funcionário. Essa coluna, ela traz o número do funcionário. Cada funcionário tem um número, ele não se repete. Então, se eu tiver, por exemplo, 100 números aqui, são 100 funcionários. Então, ela é uma boa coluna que eu posso usar para achar quantos funcionários tem, né? Aí alguém, eu vou usar nome. Só que nome pode repetir, né? Posso ter nomes iguais. Então, eu posso achar, por exemplo, 80 nomes e, na verdade, desses 80, existe mais. É porque tem nome repetido, sei lá, né? Então, por isso que eu vou usar essa coluna para me dar a quantidade total de funcionários. Existem outras maneiras, tá? Se você até olhar no slide lá, eu fiz um cálculo, usei uma fórmula para você também achar a quantidade de funcionários. Eu vou mostrar mais fácil, mas se você quiser ir dando uma olhada lá, tá? Existe uma opção chamada de fórmulas DAX, DAX,
aonde eu crio fórmula e uso a fórmula dentro do cartão. E ele calcula para mim, como se fosse o Excel. Né? É muito parecido com o Excel, né? Ou muito parecido com o Google, mas são estruturas de fórmulas diferentes. Quando houver necessidade de criar uma fórmula DAX, aí eu mostro como fazer. Né? Nesse caso, não há necessidade. É só eu pegar a coluna ID funcionário, clico nela e arrasto para dentro de campos. Ah lá, automaticamente ele me deu, né, um número aqui. Só que esse número aqui, né, ele está me dando, olha lá, 501 mil. Nossa, então tem 501 mil funcionários. Não. É que quando eu cliquei e arrastei apenas, automaticamente, olha o que ele está mostrando para mim. Ele está mostrando a soma. Ele está mostrando a soma dos crachás, né? Soma. E na verdade não é soma, né? Eu tenho que mandar ele contar, né? Às vezes você quer a soma, mas no caso, somar crachá não tem nada a ver, né? Então eu vou vir aqui no meu, na parte de configuração, olha lá, tá escrito soma. Né? Vou naquela setinha ali, que tem uma setinha para baixo, clico nela, e ele vai mostrar quais as contas que ele consegue fazer, sem usar fórmula nenhuma, hein? Tá vendo que até agora eu não usei nenhuma função DAX, nenhuma fórmula DAX, eu estou apenas clicando e arrastando. E, por padrão, ele carrega o soma de cara. Eu quero a contagem, mas é contagem distinta. Né? Contagem distinta significa que ele vai contar os valores diferentes. Então, se porventura houver repetição em algum crachá, ele não vai contar. Ele vai contar apenas os valores diferentes. Tá? Então, eu tenho que ajustar para essa opção e não a opção soma. Ah lá, pronto. Existem mil funcionários, tá? E é isso mesmo que existe. Se olhar a base de dados tem 1000 linhas, cada linha é um funcionário, então existe 1000 funcionários. Tem gente que já calcula, né, já faz análise e já formata. Já vê cor, já vê tamanho, letra, posição, unidade, e etc. Né? Tem gente que gosta de fazer isso. Eu prefiro jogar primeiro aqui, tá? Aí depois eu vou pensar num estilo que eu vou utilizar dentro do meu dashboard. Né? Então, voltando lá para o slide, o próximo, olha lá, aqui eu estou mostrando a quantidade total de funcionários. Está aqui, ó, tá? 1000 funcionários, como eu havia falado, tá? Aqui eu estou usando a fórmula DAX, ó. Tá? A medida DAX, ó. Tá vendo? A fórmula DAX é um pouco diferente, né? Olha lá, dist count e tal. Quando precisar mesmo, a gente usa. Né? Nesse caso, eu não precisei, né? Tá aí o meu dashboard já, né? Com o primeiro objeto visual, que era o 6. Próximo, distribuição de funcionários por departamento. Então, eu quero um gráfico onde eu vou listar os funcionários, os departamentos, e vou colocar quantos funcionários existem em cada departamento. É uma análise interessante também, né? Eu quero comparar, ver que departamento tem mais funcionários, que departamento tem menos funcionários. Olha, é uma comparação. Então pode ser gráfico de coluna, gráfico de barras, né? Pode até ser gráfico de pizza, se não tiver muita fatia, né? Pode ser gráfico de rosca. Então, assim, o tipo do gráfico, você tem que dar uma testada. É lógico que aqui, né, eu estou indicando o gráfico de barra, mas você pode usar o de coluna também, tá? E como é que eu faço? Muito simples, ó. Eu estou com o meu cartão selecionado, eu clico fora dele, vou lá nos objetos de visualização e vou procurar o gráfico de barra. Eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Né? Todos são gráficos de barra. O que eu vou usar é esse aqui, ele chama gráfico de barra agrupado. Tá? Então, clico nele uma vez
Olha lá, ele vai abrir, né, de novo, é, um ícone cinza, vazio, né, porque ele não está configurado. Então agora eu tenho que configurar. Bom, quando eu cliquei nele, aqui do lado, ah lá, apareceu algumas opções de configuração. O que, que eu quero que apareça no eixo X, o que, que eu quero que apareça no eixo Y, o que, que eu quero que apareça na legenda, e entre outros. Aí a gente teria que dar uma estudada, né, de como funciona o gráfico de barra agrupado, para ter certeza ali, né, o que, que cada opção ali funciona e o que eu coloco em cada um. Né? Eu já vou meio direto aqui na receita de bolo, mas você pode procurar, pode ir lá no ChatGPT e perguntar para ele, né, quais são os detalhes de configuração do gráfico de barra agrupado. Né? Se você achar que é interessante. Eu já vou te dar aqui a, a receita, né? Bom, o que, que eu quero que apareça no eixo Y? O eixo Y é o eixo vertical. No eixo vertical, eu quero que apareça o nome dos departamentos. Então, será que existe uma coluna departamento? Aqui, ó. Então, eu clico nela e arrasto para o eixo Y. Então, clico aqui em departamento, eixo Y. Olhando aqui o gráfico em si, parece que não, né, não apareceu nada. É porque faltam os valores, né? Porque eu fiz o eixo Y, agora falta o eixo X, né? O gráfico é feito X e Y. O eixo X é onde vai aparecer os valores, 100, 200, 300. É assim que funciona um gráfico de barras, né? Então vou voltar lá. O que, que eu quero que apareça no eixo X? Então, eu quero o número de funcionário. O que, que eu usei para pegar um número de funcionários? ID funcionários. Então eu vou pegar aqui o ID funcionário, vou clicar e arrastar para o eixo X. ID funcionário, eixo X. E ele, por padrão, está me dando soma. Eu não quero somar os crachás, eu quero fazer uma contagem. E pronto. Em termos de configuração, é isso aí. Não tem mais, né? Tem mais opções ali embaixo? Tem. Mas para o que eu desejo mostrar, analisar, isso aí já funciona perfeitamente. Não há necessidade de fazer mais nada. Agora aqui eu venho e dou uma mexida nele, né? Dou uma trabalhada aqui no tamanho, tá? Aí, obviamente, isso depois a gente consegue dar uma mexida lá. Operações. Então, visualmente falando, o departamento que tem mais funcionários é o departamento de operações. O que tem menos é o departamento de TI. Então, assim, numa reunião, né, essa distribuição de funcionários por departamento é algo interessante para saber se tem algum departamento que tem muita gente, um que tem menos. Aqui dá para ver que está quase todos equilibrados, né? Pequenas diferenças, não tem nenhuma discrepância tão grande, tá? Bom, legal. O que mais que eu posso criar? Então tá aqui, eu dei os prints, né? Expliquei mais ou menos o que tem que fazer. Bom, aqui ele quer fazer um perfil demográfico dos funcionários. Né? Como assim um perfil demográfico? Então, ele quer saber, por exemplo, a distribuição por sexo. Né? Na minha empresa, como é que é? Tem mais mulher? Tem mais homem? Né? Como é que está a distribuição disso aí? Né? Então, existe uma coluna, eu tenho que ver se eu tenho uma coluna para isso. Olha lá, tem uma coluna chamada sexo. Então, a partir dessa coluna, eu consigo pegar um gráfico de pizza, né, e colocar ali a coluna sexo nele. Tá? Então, se olhar aqui, eu né, tentei dizer ali para mim como configurar esse gráfico. Então, vou clicar fora novamente, vou pegar o gráfico de pizza, lá, posso arrastar para onde eu quiser, tá? A legenda, então, vai vir a coluna sexo. E agora eu vou definir os valores, que é a quantidade de funcionários, que é o ID funcionário e contagem distinta. Então tá aí, ó. Então, no meu caso, né, eu tenho aí a distribuição numérica, tá?
dá para ver que tem mais masculino, né? Tem um valor de 356, mas não é muito, né? A distribuição está bem ali, no caso, homogênea, né? Não tem nenhuma tal. Poderia ser um gráfico de barra? Poderia. Poderia ser um gráfico de coluna? Poderia. É que o gráfico de pizza aqui, além de ser um gráfico diferente, né, ele funciona bem porque eu tenho só três opções, ou seja, três fatias. Né? Se você for comparar com muitas fatias, 10 fatias, não dá. Gráfico de pizza é até 5 ali, já está muito bom. Né? Beleza? O que mais que eu estou mostrando aqui? Escolaridade. Eu quero comparar, né, a escolaridade dos meus funcionários. Né? Então, eu quero ver, né, qual é o nível de escolaridade de cada um e a quantidade que eu tenho para ver se tem alguma coisa muito discrepante. Né? Então, isso em termos de análise é algo interessante. Como eu quero comparar, eu vou usar agora um gráfico de colunas. Veja, eu usei um cartão, usei um gráfico de barra, usei um gráfico de pix e agora eu vou usar um gráfico de colunas. Né? Um gráfico de colunas, um gráfico de colunas, aqui, opa. Quando você está selecionado, gente, ó, eu estou selecionado no gráfico de barra. Se eu clicar no gráfico de coluna, ele muda automaticamente. Né? Então, por isso que a gente tem que clicar fora para não selecionar nada, para eu poder incluir um novo objeto. Senão ele troca o objeto anterior. Tá? Bom, feito isso aqui, né? Agora eu vou então configurar o meu gráfico de colunas, onde eu vou colocar eu vou configurar, né, o eixo X, que eu quero que apareça no eixo X, que eu quero que apareça no eixo Y. No eixo X vai aparecer a escolaridade, ou seja, tem alguma coluna aqui que me dê se o cara tem ensino médio, superior e tal, tá ali, ó, escolaridade. Então eu vou pegar essa coluna e vou arrastar para o eixo X. E eu quero saber o número de funcionários, então eu vou pegar o ID funcionário e jogar para o eixo Y. Então, você está vendo que é muito simples a parte da análise. Né? Não é nada muito complicado. Olha lá, já está feito aqui, né? Obviamente, aí depois a gente vai trabalhar com a configuração dele. E tá aí, né? Eu consigo ter aqui olha lá, na minha empresa, né, ensino fundamental, né, todos têm, o mestrado em torno de 160 mais ou menos, e assim vai indo. Para finalizar, eu quero 6, tá? Então você pode continuar aqui os meus slides, né, onde eu venho mostrando eles. Você pode procurar naquele arquivo que tem 20, né? Repito, eu quero 6. E agora, para finalizar, eu tenho que formatar. Né? Então, se eu olhar aqui, ó, eu joguei. Ah, isso é um dashboard? Sim. Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4 gráficos, eu tenho uma matriz e eu tenho 4 valores. Então, veja que eu tenho uma análise, ó, 4, 8, 9. Botei 9 análises. Né? E de vocês eu estou pedindo 6. Então, você distribui, né? Só que deixar ele assim, né, não tá legal, não tá tão bonito assim, né? O ideal é você pegar e, por exemplo, dar uma formatada nele, que é o que eu vou mostrar agora, que é a parte que demora, tá? Não é assim tão rápido não. Olha lá. Olha ele já formatado. É o mesmo dashboard. É o mesmo dashboard. Só que aqui eu só joguei, não mexi com nada de formatação, e aqui eu gastei aí um tempinho, porque eu fui testando as opções, fui ativando, desativando, alterando e etc. Né? E como que eu faço isso? Muito simples. Ó.
Você clica no objeto, volta aqui na parte de visualização e clica aqui no meio, ó, onde tem um pincel ali. Tá? Quando você clica no pincel, ele vai abrir duas abas, a visual e a geral. Então, cada um desses tem N opções. E não adianta a gente ficar explicando um por um, porque quando eu chegar na última, você não vai lembrar do primeiro. Então a questão é você abrir, né, e vir fuçando. Tá? Então, ó, o valor do balão. Tá lá, o que, que eu posso configurar dentro dele? Tamanho da letra, tipo da letra, estilo, unidade. Então você vai olhando ali, ó. Por exemplo, eu não gostei dessa letra, eu vou usar Arial. Olha lá, já mudou o valor do balão Arial. Né? Tamanho, tá muito grande, vou botar 30, olha lá, diminuiu. Vou deixar negrito. Vou alterar a cor. E assim você vem fuçando, né? E assim você vem fuçando. Rótulo, o que, que é rótulo? Olha lá, se eu tirar, ó, rótulo é o nome da coluna. Esse negócio de contagem de ID funcionários é o nome da coluna. Então, eu tiro ele, né? Ah, mas não é legal ter um título? Sim, mas daí eu venho aqui, ó, geral, título. E aqui eu ativo o título. E aí ele me habilita um monte de coisa. Aí eu venho aqui e digito o meu título. Aí eu deixo centralizado. Aí eu altero a cor. Aí eu deixo negrito. Aí, bicho, corre atrás, tá? Foi o que eu fiz e consegui chegar nisso aqui. Tá bonito? Tá feio? Dá para fazer melhor? Dá, é questão de criatividade, né? Então eu estou usando, ó, dois gráficos de barra, um gráfico de pizza, um gráfico de coluna, uma matriz, o título da empresa, 4 cartões e um outro título de texto que eu estou colocando aqui, né? Como é uma empresa de chocolate, marrom, aquele negócio todo. Ok? Feito isso, como é que eu salvo? Arquivo, salvar como. Você vem aqui embaixo, procurar esse dispositivo. Aí aqui é a minha janela. Eu escolho aonde eu vou salvar e o nome que eu vou dar. Pronto, o arquivo está salvo. É um arquivo do Power BI, você só abre ele dentro do Power BI e esse você entrega para mim. Só que tem que entregar o PDF também. Né? Então você vai vir aqui, arquivo, exportar, exportar. Tá aí o PDF. Aí você salva, né? Salva ele e entrega o arquivo PDF do dashboard. Tá? Então essa é a atividade 1. Eu já, né, estou explicando a atividade 1, não vou gerar vídeo para ela, porque a gente já fez a parte 1 e parte 2. Né? A entrega da atividade 1 é o arquivo do Power BI e o PDF do dashboard. Ok? Bom, eu paro por aqui e vamos mão na obra.